Vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Ruth, capítulo de número 4. Leremos do versículo de número 13 ao versículo de número 22. Ruth, capítulo 4, do versículo de número 13 ao versículo de número 22. Diz assim o texto bíblico. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Nassom. Nassom gerou Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Vamos orar? Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome por tua graça e por tua bondade conosco. Senhor, fale ao nosso coração, ilumine a nossa mente e dá-nos a graça de compreendermos a tua palavra nesta manhã. Ó Deus, transforme a nossa vida pela compreensão da tua palavra e pela aplicação das verdades desse texto à nossa vida diária. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. O livro de Ruth nos traz uma das maiores pequenas histórias encontradas na Bíblia Sagrada. Se você observar a história de Ruth, você vai atentar para algumas características fantásticas. Em primeiro lugar, o estilo literário desse livro é encantador. Você encontra no livro de Ruth drama, suspense, ironia, elementos de surpresa, trocadilhos, etc. Tudo aquilo que literariamente você procuraria em uma boa obra para sua leitura, você encontra nesses 4 capítulos do livro de Ruth. Se você observar a história, ela é muito agradável. É um romance. Esse romance que começa com esta mulher estrangeira que vem para a terra do povo de Deus. A determinado momento, esses dois se encontram. Não diz o texto que eles estão enamorados no momento que eles se encontram, mas futuramente eles ficarão. Existe uma afirmação pública no capítulo de número 4 de um casamento que aconteceu. Houve daquele casamento um bebê que nasceu, nós acabamos de ler o texto, e uma família que é formada. É um romance. Mas o livro de Ruth, a história de Ruth, possui também inúmeras lições teológicas para mim e para você. Nessa história de Ruth, nós aprendemos como Deus cuida daqueles que buscam refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Aquela mulher, aquela estrangeira, Ruth, ela foi para Israel, ela foi para o povo de Deus, e o texto diz que ela buscou refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Como Deus trata alguém que busca refúgio debaixo das suas asas? Essa é uma questão teológica que o livro de Ruth nos ensina. Ou, então, o que significa, de fato, buscar refúgio debaixo das asas do Altíssimo? Se você observa para a história de Ruth, você encontra aquela confissão de fé no capítulo 1, quando ela diz: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Em outras palavras, ela estava dizendo: a minha vida pertence a Deus. A minha vida está nas mãos do Senhor Deus. Eu não sou mais o centro da história.
Deus está no centro da história e Ele governa a minha vida. Buscar refúgio debaixo das asas do Altíssimo implica em que você, de alguma maneira, abra mão da sua própria vida. Que você negue-se a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Deixa eu dar uma dica para você. Significa você desonrar a si mesmo. Pedro negou Jesus. Pedro desonrou Jesus. Significa você deixar de preocupar tanto consigo mesmo. Negar-se a si mesmo. Várias vezes a minha esposa, especialmente quando eu faço alguma coisa errada, e que é sempre, os meus filhos viram e dizem assim, eu te conheço muito bem. Em outras palavras, eles estão querendo dizer o seguinte, você não é essa pessoa maravilhosa que todos pensam que você é, nós convivemos contigo. E naquele exato momento eu tenho que dizer para eles, e lá no fundo do meu coração, não digo para eles na verdade, lá no fundo do meu coração, não, você não me conhece. Eu sou muito pior do que você imagina. Diariamente eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que morrer para mim mesmo. Se eu fosse fazer a minha vontade, você não conseguiria conviver comigo a semana toda. Você não conseguiria conviver comigo um dia. Negar a si mesmo. E Ruth faz isso. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Como que Deus resgata uma pessoa aflita? Nós encontramos essas lições no livro de Ruth. Agora, observe algumas coisas interessantes sobre o livro de Ruth. Esse não é apenas um livro da história de Noemi, Ruth e Boaz. De alguma maneira, a história de Ruth é a minha história, é a sua história, porque esse é um livro da Bíblia Sagrada que encontra o seu cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é um livro da Bíblia Sagrada que, de alguma maneira, deixa bem claro e ilustra o que Deus faz com todo aquele que se aproxima dele. Nesse livro você vê providências de Deus, bondade de Deus, tudo aquilo que, de alguma maneira, o coração humano, atual, contemporâneo, deseja. Eu não sei se você já observou, mas as pessoas hoje em dia necessitam conhecer essa bondade de Deus. Por exemplo, dê uma olhada nos nossos jovens. Muitas vezes nós criticamos os nossos jovens, os jovens da nossa sociedade, mas os jovens da nossa sociedade, muitos deles, eles não possuem mais razão para viver. Sabe por quê? Eles foram instruídos na escola de que eles são frutos do acaso. Eles vieram por meio de um processo de evolução, de tempo mais matéria, mais acaso, gerou a vida deles. Então, eles não veem assim um propósito, uma razão para viver. E muitos deles não encontram essa razão para viver, um propósito para a existência. Se você considerar na nossa própria sociedade, você verá que os níveis de desânimo e depressão, eles estão escalados. Nós nunca tivemos tanto na história. As pessoas nunca foram tão frustradas como nos dias atuais. Nós colocamos a nossa esperança de contentamento no corpo perfeito, então nós temos que malhar diariamente, no novo ano, o corpo perfeito. Ou então, quem sabe, na carreira perfeita, no casamento perfeito, na família perfeita, e esquecemos que não encontramos perfeição aqui na terra. A alma e o coração das pessoas contemporâneas está sempre perguntando, onde está Deus? Ele se importa conosco? Ele intervém nas nossas vidas? E no livro de Ruth nós temos essas respostas. Se você observar no capítulo 1 de Ruth, você vai ver como Deus intervém a ponto de trazer de volta alguém que havia se afastado dele, no caso de Noemi. Ela havia mudado para outro país, para a terra de Moabe. No capítulo de número 2, você observa como que Deus providenciou, entre aspas, casualmente, a continuidade da vida de Noemi e Ruth. Naquele contexto. No capítulo de número 3, você vê como que Deus providencia um redentor, um resgatador, aquele que haveria de redimir Noemi e Ruth da aflição que elas estavam enfrentando.
O livro de Ruth nos mostra isso. Agora chegamos no capítulo de número 4. E o capítulo 4, ele começou, nós vimos domingo na meditação anterior, ele começou com aquele evento no portão da cidade, que era o local onde questões administrativas e questões judiciais eram decididas. Os anciãos da cidade estavam no portão, Boaz foi para aquele portão, ele se apresentou como resgatador de Ruth. Naquele exato momento nós temos a declaração pública de Boaz de que ele se casaria com Ruth. No final do capítulo 4, versículo de número 13 até o versículo de número 22, nós temos agora algumas cenas domésticas. Quais são elas? Boaz se casa com Ruth, o casal tem um bebê, as mulheres da cidade se alegram com aquele bebê e elas falam para Noemi, olha, você agora tem um neto e ele vai ser o seu consolador. Na verdade, elas dizem, a Noemi nasceu um filho. Nós vamos observar daqui a pouco. E ele será o seu consolador. O que acontece aqui no finalzinho desse texto? Em primeiro lugar, o status de Ruth mudou radicalmente. Vocês se lembram, no início da história, Ruth é sempre mencionada como a moabita, a estrangeira. Ou então, a serva, minha serva. Ou, muitas vezes, como a moça que estava colhendo lá no campo. Ou a viúva de Malom, no capítulo de número 4. Agora, no finalzinho do capítulo 4, ela é apresentada como a esposa do resgatador. Ela recebe sobre si o nome do resgatador e ela tem toda a herança, toda a riqueza, toda a proteção e toda a honra que aquele resgatador tinha. Tudo isso agora é atribuído a ela. O status social de Ruth mudou. Ruth e Boaz tiveram um filho. E aquele filho se tornou motivo de consolo para Noemi. Por duas razões. Em primeiro lugar, talvez, o fato de que Noemi seria a guardiã legal daquela criança. Vocês se lembram que naquele contexto havia uma maneira de casamento chamado levirato, onde a pessoa que se casasse com Ruth, o primeiro filho, ele seria chamado pelo nome do primeiro marido de Ruth, Malom. E Malom era filho de Noemi. Portanto, o primeiro filho de Ruth seria aquele que haveria de receber a guarda legal, né, por parte de Noemi. E ele iria, de alguma forma, cuidar dela. E ela dele. Segunda razão é porque, a partir daquele momento, Noemi veria que a família dela não estava extinta. O nome do marido dela, dos filhos dela, não seriam extintos da face da terra, mas por meio daquele menino, Obed, a família teria continuidade. No final do capítulo 4, nós temos essa genealogia que aponta para a maior dinastia em todo o povo de Israel, a dinastia de Davi. Até hoje, a nação de Israel é representada na sua bandeira pela estrela de Davi, mostrando que a maior dinastia em toda a história de Israel foi a dinastia do rei Davi. No final dessa genealogia diz que Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. O rei segundo o coração de Deus. Mas não apenas Davi. Na verdade, o rei Davi recebe mais tarde uma promessa de Deus de que um descendente de Davi teria um reinado eterno, um reinado que não teria fim. Quando você termina a leitura desse capítulo 4, o que vem à mente sua e minha, como leitores do texto, é mais ou menos o seguinte: quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que nós chegássemos a esse ponto agora na leitura do livro? Existem 3 lições que eu gostaria de destacar aqui para você, que de fato são surpreendentes para nós, que de alguma maneira mexem com a nossa imaginação. Em primeiro lugar, observe no versículo de número 13, quem poderia imaginar que Deus opera nos momentos ordinários da vida daqueles que buscam refúgio debaixo das suas asas? Olha o versículo de número 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Aparentemente, o versículo de número 13 descreve uma das coisas mais ordinárias da vida. Um homem se casa com a mulher, eles têm uma relação sexual, e uma criança nasce dessa relação. Não é alguma coisa ordinária?
não para o escritor do livro de Ruth. O escritor do livro de Ruth tem que dizer o seguinte: o Senhor interveio. O Senhor lhe concedeu. O Senhor agiu. Naquilo que seria um ato ordinário, Deus interveio. Observe, existem somente 2 ocasiões no livro de Ruth que diz que Deus agiu diretamente. Somente 2. A primeira delas está no capítulo 1, no versículo de número 6, quando diz que Deus trouxe pão para o povo que estava aflito e passava fome. Noemi, lá na terra de Moabe, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo e deu pão. É a primeira vez, Deus agiu diretamente. A segunda vez que Deus age diretamente é aqui. Em toda a história, é como se Deus estivesse de trás da cortina, mas nessas 2 ocasiões, ele abre a cortina e ele vem para o centro do palco e ele diz: aqui estou eu agindo. Essa é a segunda ocasião que Deus age nesse texto. E por que isso foi uma ação de Deus em uma coisa totalmente ordinária? Se você quiser observar como que a intervenção de Deus pode ser observada aqui, ou vista de maneira clara aqui, pense no seguinte. Primeiro, Ruth já havia sido casada anteriormente. Por que ela não teve nenhum filho? Você pode dizer, talvez o marido dela fosse estéril. A Bíblia não diz isso. Mas ela se casou com Malom e ela não teve filho algum. Uma outra coisa. Se você observar, por que esse primeiro filho de Ruth deveria ser homem? Engraçado isso. Por que não foi uma menina? Naquele contexto, naquela sociedade, naquela cultura, o nome da família seria perpetuado por meio do homem. E Deus concedeu um filho homem, chamado Obed. Se vocês observarem mais um pouquinho, vocês verão como que as mulheres da cidade dizem assim no versículo de número 14: seja bendito o Senhor, que não deixou hoje de te dar um neto. Todos eles viram que aquilo foi uma ação direta de Deus. É como se o Senhor Deus tivesse concedido um presente para Ruth, para Noemi. A vida é resultado da intervenção de Deus. E Deus intervém nos momentos mais ordinários da nossa vida. Qual lição que nós temos aqui? É justamente essa. Quem poderia imaginar que a intervenção de Deus inúmeras vezes vem naqueles momentos mais ordinários? Geralmente nós esperamos a intervenção de Deus de uma forma extraordinária. O céu se abre, um anjo desce à terra e o anjo se dirige a nós e fala conosco. Mas Deus intervém nos momentos ordinários. A vida consiste de momentos ordinários. Se nós não vemos a intervenção de Deus nos momentos ordinários da nossa vida, nós não experimentaremos o extraordinário. O Deus Emanuel, Ele não é Deus conosco apenas naqueles momentos em que milagres, coisas extraordinárias, fantásticas estão acontecendo. Mas o Deus Emanuel está conosco. Desde o momento que você se levanta da cama, no momento que você toma o seu café, vai para o seu trabalho, no momento que você se relaciona com as pessoas, no momento em que você responde, no momento de crise. A verdadeira fé observa que soberania de Deus e cuidado de Deus com o seu povo acontece nas coisas ordinárias também. Deixa eu dar 2 ilustrações para vocês. Primeira, Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores na Inglaterra, ele tinha inúmeras enfermidades. Ele tinha problemas renais, ele tinha cálculos renais, ele tinha problemas no fígado, ele tinha gota, aquela enfermidade que rouba o ânimo de todos aqueles que a têm por causa das dores nas articulações. Ele lutava contra uma depressão que continuamente o assolava e ele pedia licenças às atividades da igreja, ele ia para o campo inúmeras vezes. Uma vez uma senhora da igreja chegou para ele e disse: Pastor Spurgeon,
eu tenho orado pelo Senhor. Ele diz, muito obrigado, minha irmã. Ela diz, é alguma coisa terrível que Satanás tenha concedido ao Senhor essas enfermidades. Ele diz, alto lá, minha irmã. Ele diz, seria, na verdade, uma tristeza, uma verdadeira angústia para o meu coração pensar que as minhas enfermidades vêm de alguma outra fonte que não o Deus soberano que cuida da minha vida. Sabe o que ele estava dizendo? Até as minhas enfermidades foi Deus quem permitiu. Até as minhas enfermidades foi Deus quem concedeu. Ano passado, eu visitei um colega meu, que o pai dele foi morto, aqui próximo a nós, em São Paulo, na periferia de São Paulo. Ele levou um tiro na cabeça. Um assaltante, ele reagiu a um assalto, e ele não viu um outro assaltante atrás dele, que a queima-roupa acabou com a vida dele. Quando eu me encontrei com aquele pastor, nós estávamos conversando, eu disse para ele, eu não preciso conversar sobre teologia com você conhece muito bem teologia. Ele disse sim. Diz, você acredita na soberania de Deus? Ele disse sim. Você acredita que Deus é aquele que dá a vida? Ele disse sim. E você acredita que Deus é aquele que tira a vida? E Deus tira a vida através de um acidente de carro, Deus tira a vida através de uma bala na cabeça, Deus tira a vida através de uma enfermidade de uma pessoa lá no hospital. Normalmente nós temos essa maneira de falar, que se a pessoa morreu por algum acidente, ela morreu tão jovem. Foi a enfermidade que tirou a vida dela, não foi Deus quem permitiu que ela morresse. O versículo de número 13 deixa bem claro, quem poderia imaginar que nos momentos mais ordinários da vida, Deus intervém. Aquele emprego que você recebeu, aquela prova de vestibular, que você foi aprovado nela, aquela que você não foi aprovado nela, também. O que vai acontecer amanhã? O fato de você estar aqui. Deus opera na minha vida e na sua vida por meio do ordinário. Segunda lição fantástica. Deus, quem poderia imaginar que Deus nunca se esquece daqueles que buscam proximidade, comunhão com Ele? Noemi, no capítulo 1, ela ouviu que Deus se lembrou do seu povo e ela foi para Belém de Judá. Agora, observe uma coisa fantástica no livro de Ruth. Sempre, no final de cada capítulo, é como se uma câmera que estivesse filmando aquela cena volta para Noemi. Claro, no capítulo 1 você vai dizer, é lógico que deveria voltar para Noemi, porque no capítulo 1 ela está dizendo que ditosa parti, porém vazia eu voltei. Mas no capítulo de número 2, naquele capítulo que Ruth foi colher espigas lá no campo, termina o capítulo 2, Ruth traz comida para casa e ela compartilha com a sua sogra, e a sua sogra diz, versículo de número 20, bendito seja ele do Senhor que não tem deixado a sua benevolência para com os vivos. Volta a câmera para Ruth. No capítulo de número 3, aliás, volto para Noemi. No capítulo de número 3, quando Ruth vai a Eira para pedir Boaz em casamento, porque essa mulher ela é uma mulher avançada, ela não espera o camarada pedir a ela em casamento, ela o pede em casamento, ela simplesmente vira e diz assim, está demorando muito, né? No caso, ela vira para ele e diz, escuta, você é mais velho do que eu, você não tem muito tempo, vamos fazer o seguinte, lança tua capa sobre mim. Em outras palavras, casa comigo. Então, quando ela pede Boaz em casamento, ela volta para casa, e quando ela volta para casa, a câmera focaliza, não em Ruth, mas em Noemi. E no capítulo 4, de novo, Noemi, mais uma vez. É interessante isso. E quando a criança nasce, ele é filho de Ruth, mas as mulheres da cidade viram e dizem assim, a Noemi nasceu um filho. O Senhor deu para Noemi esse presente. Termina o capítulo 4, Noemi não está mais tão vazia, tão triste, tão angustiada, amargurada como ela estava no final do capítulo 1. Termina o capítulo 4, o bebê que nasce, ele será o resgatador de Noemi. O texto diz assim, ele será o restaurador da tua vida, ele será o teu consolador na tua velhice, e ele será o teu resgatador, e o nome dele será afamado.
toda a atenção agora se volta para Noemi. Qual que é a lição que nós tiramos aqui? Isso não é apenas uma observação literária. Há uma aplicação doutrinária aqui. Qual é a aplicação doutrinária? Primeiro, Deus nunca se esquece daqueles que o buscam. A história toda está acontecendo. O Ruth trabalha, Boaz é o resgatador, Boaz se encontra com as pessoas do portão. É como se no final de cada capítulo Deus estivesse dizendo: eu não me esqueci de você, Noemi. Eu não me esqueci de você. Deus nunca se esquece daqueles que o buscam. Noemi o buscou. E Deus está sempre se lembrando. Segunda coisa, Deus surpreende aqueles que se voltam para Ele. Noemi não tinha mais esperança. No capítulo 1, você se lembra, ela diz: eu não posso ter mais filhos, minha família vai perecer. Quem sou eu? E agora, ela tem um neto. Mas as mulheres dizem: a Noemi nasceu um filho. Ele será o consolador dela. A família dela não vai perecer. Deus transforma o destino daqueles que o buscam. Noemi não termina a sua vida vazia, amargurada. No final do capítulo 1, ela diz: chame-me Mara, amargurada. Mas quando chega no capítulo 4, ela está feliz, ela está celebrando. Bendito seja o Senhor. Deus transforma a vida daqueles que o buscam. Como um tapeceiro, ele trabalha com diferentes fios, tecendo a minha vida e a sua vida, transformando a minha vida e a sua vida. Eu já contei para vocês, para alguns de vocês, outros não, aquela ilustração de um ex-professor meu, no doutorado, Dr. Samuel Larsen. Quando criança, ele estava em uma igreja. E lá naquela igreja, um pregador foi pregar, e ele pregava pintando quadros. E ele convidou o meu professor, quando criança ainda, e disse: você gostaria de pintar esse quadro para mim? Ele disse: sim. E ele pegou o pincel, ele molhou o pincel na tinta, mas ele não estava acostumado. Então a pressão que ele colocou do pincel na tela e o tanto de tinta que ele colocou, ele fez um traço na tela e ele não conseguia sair daquele traço mais. E o pregador virou para ele e disse: você estragou meu quadro, não estragou? Eu fico imaginando como que uma criança de 5 anos deve receber uma pergunta dessa. Eu sairia correndo. Ele diz: você estragou meu quadro, não estragou? Ele diz: eu acho que sim. Ele diz: sente aqui agora, vejamos o que eu posso fazer. E ele começou a pregar e pintar o quadro. E ele foi pintando pelas beiradas. E chegou um determinado momento que aquele traço foi incorporado na beleza da pintura que aquele pregador fez. E ninguém notava mais o traço. É assim que Deus faz na minha vida e na sua vida. Você tem vários traços na sua vida. Você tem inúmeras marcas feias, horríveis, que você mesmo fez na sua vida. Mas Deus não concluiu a obra dele. E quando ele conclui, ele transforma a sua vida. Você não termina a sua vida vazia. Quem poderia imaginar que Deus não se esqueceu de Noemi? Terceira e última lição. Quem poderia imaginar que num contexto de aflição, Deus realiza a sua obra de redenção? A genealogia, dê uma olhada nessa genealogia, versículo de número 18 em diante. A genealogia, nesse livro de Ruth, é o ápice da história. A genealogia, na verdade, direciona toda a atenção do leitor para aquele que haveria de ser o rei. O rei segundo o coração de Deus, Davi. O rei que seria o padrão de todos os outros reinados. Todas as vezes que você lê a Bíblia de reis que vieram depois de Davi, vai dizer o seguinte: ele fez o que era bom e reto segundo seu pai Davi. Ele não fez o que era bom e reto segundo Davi. Davi é o padrão. O reinado de Davi, desse homem segundo o coração de Deus, será o reinado padrão em toda a Escritura Sagrada. E a genealogia termina voltando para Davi. Mas Davi não é o rei eterno ainda.
Na verdade, lá em 1 Samuel, Deus faz uma promessa, em 2 Samuel, Deus faz uma promessa para o rei Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, há a seguinte promessa de Deus: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre no trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reinado serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. Deus está dizendo para Davi: Davi, você não é o rei eterno. Virá um descendente teu, nem Salomão será ele, porque esse descendente que vier, a morte não pode abolir o reino dele, será para sempre. Esse descendente que vier, o pecado não pode destruir, porque a minha misericórdia não se apartará dele. Esse rei que vier, o tempo não poderá exaurir, porque o trono dele será estabelecido para todo o sempre. Na verdade, o que Deus está falando ali é sobre o Messias. É o próprio Jesus. E na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus, que surpresa, você encontra essa genealogia. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e de Davi vem o Messias, Jesus. Quem poderia imaginar? Noemi nunca poderia imaginar. Na verdade, Noemi morreu sem ver Davi. Davi nasceu cerca de 150 anos depois de Noemi. Mas, por meio de Davi, daquele caos de Noemi, Deus traria redenção. E por meio de Davi, da descendência de Davi, ele revelaria o verdadeiro resgatador, o verdadeiro redentor e o verdadeiro rei. Deus opera a partir do caos na minha vida e na sua vida, trazendo a sua obra da redenção. Nem a fome, na época de Noemi, nem a morte, nem a desolação impediu Deus de realizar o propósito dele. Deus não desperdiça a angústia do seu povo. Há um salmo de número 56 que diz que Deus colhe as nossas lágrimas no seu odre. Odre era aquele instrumento precioso que as pessoas levavam água, leite, vinho lá na Palestina. E líquido naquele deserto era algo extremamente precioso. A Bíblia diz: Deus não desperdiça nem mesmo as minhas lágrimas. Ele colhe as nossas lágrimas no seu odre. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que Deus opera na sua vida nos momentos ordinários? Quem poderia imaginar que o Senhor Deus, de fato, nunca se esquece de você, está sempre voltado para aqueles que buscam a face dele? Quem poderia imaginar que da aflição e do caos na vida do seu povo, Deus traria redenção? O apóstolo Paulo escreve lá no Novo Testamento, fazendo uso daquele versículo que nós lemos na liturgia hoje pela manhã, quando o pastor Heron leu para nós em Isaías 64, versículo 4, o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, e ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na verdade, as pessoas leem aquele versículo lá de 1 Coríntios 2, 9, e elas tentam fazer uma aplicação pessoal. Eu nem posso imaginar o que Deus tem para mim, para os meus projetos, para os meus sonhos, para os meus desejos. Mas não, lá o apóstolo Paulo não está colocando você no centro. Lá o apóstolo Paulo está dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por quê? Porque Ele mandou Cristo. O que Deus tem preparado para mim e para você?
Cristo, a nossa maior riqueza, o verdadeiro resgatador, o verdadeiro rei, o parente chegado que muda o nosso status. Aquele que coloca sobre mim e sobre você o nome dele, ele entrega o nome dele a nós. Não seremos mais chamados de estrangeiros, mas seremos chamados pelo nome dele, cristãos. Ele reparte a herança conosco, toda a sua riqueza, toda a sua glória, a vida eterna. Ele reparte os seus despojos conosco. Ele nos dá livre acesso à presença do Pai. Somos filhos e filhas de Deus. Se você entende isso, eu gostaria de desafiar você nessa manhã a recobrar os seus ânimos. Vale a pena, e sempre vale a pena, buscar comunhão com Deus, buscar refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Eu gostaria de desafiar você a renovar o seu comprometimento com Deus nessa manhã. Você pode dizer para Ele: faça-me o Senhor o que bem me aprouver, a minha vida, o centro da minha vida será Deus, não serei eu. Não serão os meus desejos, não serão os meus projetos, mas os projetos de Deus para a minha vida. Eu gostaria de desafiar você a abrir os olhos e ler a providência de Deus na sua vida. Como que Deus tem agido no ordinário da sua vida, no seu dia a dia, nas interações. O fato de Deus ter colocado você aqui, nessa igreja, para servi-lo, para ouvir das instruções dele, para adorá-lo. Como que Deus age na sua vida por meio do ordinário? Vamos orar nesse momento? Quem poderia imaginar que esse Deus sempre nos surpreende?